Falando de internacional, olha, assim, 2021 foi um, assim, grande exemplo da importância de se investir fora do Brasil, né, de algo que não é correlacionado com o que acontece aqui. Enquanto o nosso Ibovespa cai aí 10% nesse ano, o S&P 500 sobe mais de 20%, né? Isso em real é um retorno ainda maior. Então, Eu ia falar exatamente isso, né? Esquecendo o câmbio. exato. Então imagina quanto de retorno o investidor deixou em cima da mesa por não ter alocado, mesmo que seja um pouquinho internacional, né? Porque dificilmente uma ação da Apple, ou sei lá, qualquer outra ação, vai se mexer por conta de ruído político por aqui, né? Eles vão se mexer por outros motivos, mas você consegue se proteger por algum estresse aqui no Brasil, porque quando a gente tem alguma coisa ruim, negativa, a gente vê que todo o mercado e diferentes tipos de classes de ativos brasileiras acabam sendo pressionadas. Lá fora, né, o investidor global, ele nem sabe muito bem o que está acontecendo. Né? Você vai falar com um investidor gringo, PEC dos precatórios primeiro, não sabe nem o que é PEC, nem o que é precatórios. Assim, ele não tá nem vendo o que E tá nem onde é que é acontecendo. Brasília. Exato. Então, eles não estão. Lá, os ativos são descorrelacionados com o que acontece aqui. Né? Obviamente, eles mexem por outros motivos, mas se você tem dessa alocação, você justamente se protege com algo ruim, negativo, que afeta todos os ativos locais. E aqui o que o Anderson falou de temas que não existem aqui no Brasil. Né? A gente tinha falado aí que mais ou menos 40% do índice Bovespa são de empresas ligadas a commodities. E menos de 1% são de empresas ligadas à tecnologia. E não é o mesmo tipo de tecnologia que a gente vê lá fora, né? É e-commerce, fintech, bancos digitais. Lá fora a gente está falando aí de semicondutores, chips. Não sei nem se o pessoal sabe muito bem, mas isso é o pilar aí de todos os eletrônicos que a gente usa. São uns aparelhinhos que estão em tudo: smartphone, laptop, carros elétricos, né? São fabricantes, são players globais que estão em cima disso. Inteligência artificial, veículos elétricos. Então, são muitos temas que eu acho que são, assim, teses estruturais de crescimento de longo prazo, né? Metaverso também, acho que tá todo mundo falando sobre isso, mas a gente tem pouco ou quase nada de acesso a isso pelo mercado brasileiro, né? Então, se você acredita nisso, gosta disso, se você quer fazer parte desse crescimento potencial muito alto daqui para frente, acho que vale a pena, né, colocar um pouquinho de dinheiro fora do Brasil para você conseguir ter esse tipo de exposição também. Deixa eu aproveitar, eu sei que o Anderson também tem mais perguntas, mas né, falando de mercado lá fora e Brasil e emergentes, eu tenho alguns investidores que eu acompanho que dizem que bolsa de emergente, você tem momento para entrar e momento para sair, que é diferente de país desenvolvido. Ou seria uma posição muito mais tática do que estratégica bolsa de emergentes. E olhando, por exemplo, o gráfico do ETF de América Latina dividido pelo SP500, a gente está no menor patamar, ou seja, a América Latina está muito má precificado, perdeu muito valor em relação à Bolsa Americana. Por mais que a Bolsa Americana tenha todas essas empresas, será que não é o momento de aumentar mais a exposição em emergentes, Brasil e outros, do que apenas empresas americanas? Estou sendo um pouco advogado do diabo aqui, hein? Claro. Na verdade, eu já ouvi uma outra comparação que acho que faz mais sentido. Acho que você tem que olhar para emergente como se fosse uma startup ou um fundo de private equity, que você coloca dinheiro, fecha o olho, não olha para ele por algum tempo e depois você volta. Por quê? Porque no curto prazo tem muita volatilidade, no curto prazo tem muita coisa acontecendo. A gente sabe, o nosso Ibovespa é muito mais volátil do que, né, países envolvidos. Mas tem países emergentes, são emergentes, né? Eles têm muito potencial de crescimento no longo prazo. Então, acho que é muito mais ter essa visão de que tem um potencial grande de retorno, sim, por um longo período de tempo, mas no curto prazo a gente pode ver um sobe e desce com muito mais frequência do que um país desenvolvido. O problema é fechar o olho, né, Jenny? Mas assim, e é engraçado, quando você olha para a América Latina, né? Antes, no JP Morgan, eu acompanhava os principais países da América Latina também, né? Hoje na XP eu olho menos, mas de vez em quando eu olho também. E assim, os nossos vizinhos, eles também estão com tudo meio bagunçado, assim. O Brasil não é um dos piores, por incrível que pareça, né? A gente tem bastante turbulência política no Peru, na Colômbia, no Chile, até em algumas incertezas no México também, que, né, deve ter aquele novo presidente, trouxe, né, foi uma grande turbulência no mercado. Então, o Brasil não é exceção na América Latina. Acho que né, todos os países, eles sofrem bastante essas incertezas. Por isso que tem tanta volatilidade no curto prazo. O que a gente viu aqui na mesa foi um flow mês passado bastante. O
o estrangeiro entrando net positivo aí quase 13 bi, né? Então corroboro aí com a fala do Fernando. Mas em termos de estratégia, eu sempre gosto de montar estratégias de ação Brasil e também de BDR, porque, bom, com o real valorizado, nem sempre as BDRs caem, né? Tem a opcionalidade de estar comprado numa Disney, por exemplo, que é uma empresa super resiliente, super diversificada em receita. Eu tenho um amigo que ele fala que a Disney ela vende o sonho e recicla como nostalgia, né? Então, como tu falou, né? Acho que lá fora tem acesso a várias teses de investimento diferentes. Então, eu sempre gosto de montar as duas, né? Por exemplo, mês 10, o Ibob caiu 6,7, a carteira de BDR subiu 7,9. Né? Então, essa descorrelação, a gente não fica exposto tanto ao cenário doméstico, montando um portfólio diversificado com BDR e ações do Brasil também. Exato. O que você falou assim, é diversificação. Não é um ou outro, né? É um e outro. Você tem que ter um pouquinho dos dois para você conseguir se proteger. Você pode ter um pouquinho mais de um quando fizer sentido, um pouquinho menos de outro quando fizer sentido. Mas acho super importante ter um pouco de doméstico e ter um pouco de internacional para você conseguir diminuir o seu risco dessa carteira ao longo do tempo. Então, 2021 foi um exemplo grande, né? Que acho que no primeiro, né, começo de 2021 ninguém esperava que tivesse tanta incerteza fiscal e, né, derrubasse tantas bolsas. Então é importante você ter um pouquinho de algo que não tenha correlação com o Brasil para você conseguir se proteger.